Então, o pecado de uma pessoa, por mais pessoal que seja, vai gerar consequências em toda a humanidade. Em toda a humanidade. Que é o que nós chamamos de solidariedade do pecado. Não é por causa do DNA, é só solidariedade. É. Somos solidários, partilhando até as consequências do pecado. Não, não é questão de genética. Ou vice-versa, né? É questão mesmo de ato, de ação, de vontade. Porque no caso, Maria foi concebida, foi ela foi concebida em Eva, né? Sem pecado. Preservado do pecado original. Não questões genéticas, não. Mas questões espirituais mesmo de comportamentos, diria nesses termos. Seria a questão, acho que é a fragilidade que o pecado traz, o nosso pecado original, da desobediência. Ela não foi desobediente em nada. Ela foi sempre obediente. Dentro da narrativa do Gênesis, Adão e Eva tiveram o pensamento de se igualar a Deus? Tiveram pensamento de se igualar a Deus, aceitavam. Foi isso que ela falou. Porque Adão e Eva, na realidade, é uma história. Certo? Representar exatamente isso. Foi dado um limite. Por conta de toda a tentação e por vaidade, eles aceitaram a sugestão. Foram meio que seduzidos. Seduzidos. Quando nós somos seduzidos em várias coisas. É a mesma coisa que aceitar. Aceitou a sugestão, é a mesma coisa que aceitou. Por isso que a serpente é figura de sedução, né? Exato. Por exemplo, eu não estou podendo comer lanche. Se chegando no seminário tem 3 comendo e fica me oferecendo, olha, Seduzido. É uma tentação. uma tentação. E com uma forte tendência a cair. Entendeu, gente? Oi? Mas o mal também, Diego, é uma questão de você alimentar isso dentro de você. Porque se você está constantemente alimentando uma coisa boa, você vai criar uma coisa A boa. bondade Se você gera alimenta uma bondade, a coisa maldade boa, vai gerar maldade. Vai gerar maldade. Entendeu? Por isso que manda procurar mentes, viver em companhia de pessoas que o pensamento é bom, que a vida é boa, correta, e aí a gente vive. Por exemplo, É o que diz o próprio, né? Tudo é bom, mas nem tudo Nem é bom. tudo é convém. exato. Aí, por exemplo, você pega, você está lá. Você pensa aí em seus amigos, mas não pensa em beber, não pensa em tomar nada. Mas você vai num ambiente que só tem isso aí. Você pode até não fazer, mas que vão ficar na sua cabeça para que você caia. Pode Se você não for forte, você vai. Exato. E vai mesmo. O Diego, Pois não? Maria, ela foi o livro do pecado original. Privado. Privado do pecado original. Então, ela já estava predestinada para ser a mãe de Jesus. Sim. Então, não havia hipótese dela dizer não para o anjo, né? Havia porque ela é livre. Havia porque ela não era um fantoche na mão de Deus. Mas ela já não foi, Deus já não levou toda ela a ter essa inclinação? Porque se Deus a levasse a ter toda... ela tinha inclinação, sim. Mas o que acontece? Deus não, apesar de Deus saber o que ia acontecer, Deus não determinou. No sentido de que você vai fazer isso e pronto. Porque isso não precisaria do anjo lá. Não precisaria da presença do anjo. Maria, ela foi privada do pecado, mas não lhe foi retirada a liberdade. Mesma coisa o Cristo. Puro, santo Deus, mas Jesus, homem, tinha também sua liberdade. Tinha também sua liberdade. Podia aceitar ou não. Podia aceitar ou não. Tanto que um fato que entra em choque, por exemplo, a humanidade e a divindade do Cristo. Nós não vamos entrar no mérito aqui, tá, gente? Isso aí já é a área da cristologia. Pai, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele tinha toda a liberdade. Contudo,
Ele fez aquilo que deveria ser feito. Vocês acham que Jesus não teve medo? Teve. Tanto que Mas ele sabia que aquilo precisava ser feito. Maria também. Mesmo diante daquele pedido, sentiu medo e podia ter dito não. Podia ter dito não. Mas na sua liberdade ela disse sim. A mesma coisa com Adão e Eva. Estado original, justiça e santidade, livres. Livres, porque senão seriam bonequinhos programados para fazer aquilo ali e pronto. Aí seríamos meros fantoches na mão de Deus, como eu falei. E puderam optar. Aí entra a questão do quê? Do livre arbítrio. Então essa também foi criada por Maria, sem pecado possível. Exato. Estado original de santidade e justiça. Participante do atributo, que é a liberdade. O livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E o que vocês entendem por livre-arbítrio? O poder de escolha. O poder de escolher entre este ou aquele, entre o bem e o mal. E qual a diferença da liberdade? Liberdade, a condição daquele que não está não está preso. Poderíamos dizer assim. Está livre. E não tem nada que lhe impeça. Livre-arbítrio é isso, poder de escolha. Sempre teremos o livre-arbítrio. Como que o rapaz do filme acabou com aquela história lá, quando ele estava na frente do demônio? Livre-arbítrio. Ele escolheu, ele optou. Apesar de toda a sedução, e o que ele fala para o demônio? O livre-arbítrio. Ele deixa bem claro esse termo, livre-arbítrio. Então tudo está na questão da liberdade e do livre-arbítrio, do poder de escolha. Da fraqueza humana também, né? Da fraqueza, porque, por exemplo, a situação pode estar a mesma para todo mundo, uma opção de gente. Agora, uns são mais fracos, não resistem, aí caem. Os outros podem ter uma força maior. Mas apesar, é aquilo que eu falei, apesar da nossa vontade estar fragilizada pelo pecado, nós ainda temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Mas nós já estamos fragilizados porque fizemos uma escolha. Não é? Por um bem inferior. Fizemos uma escolha. Deu para entender a questão do pecado original? O pecado original é exatamente isso. É a privação do estado original de santidade e justiça causado pela desobediência. Então essa historinha de que eu já escutei, questão sexual de Adão e Eva, mentira. Tá bom? O que o texto está trazendo é a questão da obediência. Da obediência. O homem que foi lhe posto um limite para ele lembrar da sua situação de criatura, ele negou essa condição, querendo se autodivinizar e se igualar a Deus. E assim, ele ultrapassou o limite e foi desobediente. Então o problema, toda a questão, não está no fruto. Tem gente que fala que o fruto está enfeitiçado, quer não sei. Não, a questão está na obediência. Aí fala, então Deus foi mal de ter posto a árvore. Eu já expliquei. Era para limitar o homem e lembrá-lo que, apesar de ser quem ele é, ele tem um limite, ele não é Deus. Ele não é Deus. E isso tudo é a questão da bendita da vaidade, da autossuficiência, do homem que glorifica. Oi? Ele fala muito isso no filme. Fala muito isso Que a no filme. vaidade é o pecado que ele mais gosta. Predileto. Exato. É a vaidade. E se nós pegarmos o texto de Eclesiastes que diz Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que será que significa isso? Tudo é verdade. O que é essa vaidade? É a vaidade das mulheres? Não. De se embelezar, tudo? É orgulho. Orgulho? Vaidade de poder, né? Vaidade de poder. Depois eu vou explicar qual que é o sentido da vaidade no filme
e no texto bíblico, para a gente poder entender. A gente termina a aula com isso, só que vocês me lembram, porque cabeça do cristão está ajudando. Nossa, Cadeira. tão novo. Isso é muito novo. Isso tá muito novo. Amiga, já Veja tá bem, funcionando. por que o homem foi De desobediente? verdade. O homem preferiu a si mesmo a Deus e com isso menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em um estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Ou seja, o homem já ia alcançar isso. Só que era necessária paciência, comunhão com Deus. Só que ele quis o quê? Por conta própria, alcançar essa divinização. Ser igual a Deus. Que número que é esse artigo? É 398 do Catecismo. Constituído em um estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus e não segundo Deus. Então, o homem sem Deus, tentando ser igual a Deus, só conseguiu ser igual ao demônio. Só conseguiu ser igual ao diabo. Só conseguiu isso. Mais nada. Ele quis estar no estado superior, mas sem Deus. Lembra que eu falei? Tudo aquilo que é sem Deus, mesmo que seja destinado a nós de bom, se torna mal? O homem já não estava destinado a isso? Estava, pois ele tentou fazer sem Deus. E ele conseguiu o contrário. Apenas o contrário. Está vendo, gente? Então, até aquilo que parece ser bom, se a gente não rezar e não pedir para Deus mostrar, pode ter consequências drásticas. Porque a aplicação aparece sobre formas belas também. Sim. A tentação geralmente, dificilmente vai aparecer de uma forma feia, né? Hereditariedade? Gente, o Rafael ele falou que não entendeu a questão da imitação e a questão da propagação. Entendam assim. O que é imitação? Eu estou vendo ele fazer, eu vou fazer igual. Vou fazer igual. O que é propagar? Por exemplo, a doença vai se propagando. Não vai crescendo. Como? Por exemplo, a Andréia está gripada. Eu vou imitá-la. Eu vou imitá-la. Você vai ficar chamegando ela, você vai ficar Eu vou- irritado também. Olha, e fique só na imitação, tá? Eu vou imitá-la. Tá vendo, né? Tudo bem, eu vou imitar. Mas diferente de se eu contrair a gripe estando perto dela. Eu só imitei? Não. Eu procurei, estive perto dela e aquilo ali tomou conta do meu ser. Entendeu? Mais ou menos? Dá para entender com um exemplo, Thiago? Entendeu? Porque a diferença é a seguinte: a imitação não significa que eu seja. Eu estou imitando. Estou imitando. Mas a propagação significa que, por conta de estar ali, o vírus, eu estou perto e mesmo que eu não queira, aquilo ali vai me contagiar. Mesmo que eu não queira. Não depende de você. Exato. Entendeu? O que dependia de mim? Não estar Você não perto. está lá. Mas uma vez estando perto, eu querendo ou não, pode ser que isso me contamine. Deu para entender? Porque, por exemplo, se eu pudesse escolher nascer sem o pecado original, é lógico que eu escolhi nascer sem o pecado original. Entendeu? Deu para entender?
ler? Deu, Thiago. Romanos. Vamos ler? Quem trouxe a Bíblia? Romanos, capítulo 5. Acharam? Difícil superar. Pois, como o pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. De fato, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pôde ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou no período de Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que devia vir. Entretanto, o dom da graça foi sem proporção com o pecado. Pois, se pelo pecado de um só toda a multidão humana foi ferida de morte, muito mais copiosamente se derramou sobre a mesma multidão a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Existe também uma grande diferença quanto ao efeito entre o dom da graça e o pecado de um só. Este, o pecado de um só, provocou um julgamento de condenação, ao passo que o dom da graça, a partir de inúmeras faltas, frutifica em justificação. Por um só homem que pecou, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e transbordante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade